Você já pediu algo ao universo, mas, por dentro, continuou acreditando que não ia acontecer? Você pediu uma mudança, pediu uma resposta, pediu uma oportunidade, pediu um caminho. Mas, logo depois, a sua mente voltou para o medo, voltou para a dúvida, voltou para a velha frase: isso não é para mim. E talvez seja aí que muitos desejos se perdem. Não porque o universo não ouviu, mas porque a mente não sustentou. Existe uma diferença enorme entre querer e sustentar. Querer é dizer: eu gostaria que isso acontecesse. Sustentar é pensar, sentir, imaginar e agir como alguém que realmente acredita que aquilo pode chegar. E é aqui que começa o mistério. Porque talvez você não atraia simplesmente aquilo que fala. Talvez você atraia aquilo que sustenta por dentro. Aquilo que repete em silêncio. Aquilo que sente todos os dias. Aquilo que acredita mesmo quando ninguém está vendo. A realidade não responde apenas às palavras bonitas que saem da boca. Ela responde àquilo que a mente alimenta quando o mundo fica em silêncio. Você pode dizer: eu quero prosperar. Mas, se por dentro, todos os dias, você repete: eu nunca consigo. Minha vida é difícil. Nada dá certo para mim. Dinheiro não vem. Oportunidade não aparece. Então existe uma guerra dentro de você. A boca pede uma coisa, mas a mente sustenta outra. E quando a mente está dividida, a energia também se divide. É como jogar uma pedra em um lago. A pedra toca a água, e as ondas começam a se espalhar. Um pensamento é parecido. Ele não fica parado dentro da cabeça. Ele se espalha pelo corpo. Muda a emoção. Muda a postura. Muda o olhar. Muda as escolhas. Muda aquilo que você percebe. E, aos poucos, muda também os caminhos que você consegue enxergar. Por isso, um pensamento repetido não é pequeno. Ele vira clima interno. Vira expectativa. Vira comportamento. Vira direção. E uma direção repetida, com o tempo, começa a formar destino. Muitas pessoas pensam que manifestar é apenas pedir. Mas pedir é só o começo. Pedir sem concentração é como falar com o universo enquanto a mente está em outro lugar. É como orar pensando na conta atrasada. É como afirmar prosperidade enquanto sente certeza da falta. É como dizer vai dar certo. Mas carregar no corpo a convicção de que vai dar errado. A energia não está apenas na frase. Está no estado. Está na presença. Está naquilo que você sente enquanto pede. Está no que você sustenta depois do pedido. Porque o universo não responde apenas ao desejo vazio. Ele responde à mente alinhada. E uma mente alinhada não é uma mente perfeita. É uma mente que escolheu uma direção. Mesmo com medo. Mesmo sem saber como. Mesmo sem ter todas as respostas. A maioria das pessoas quer algo novo. Mas continua alimentando a mesma energia antiga. Quer paz. Mas vive mergulhada em briga. Quer prosperidade. Mas fala de escassez o tempo todo. Quer amor. Mas sustenta mágoa, desconfiança e medo. Quer uma vida diferente. Mas repete diariamente a identidade de alguém que não acredita que merece. E então a pessoa pergunta: por que nada muda? Talvez porque o pedido mudou. Mas o padrão continuou o mesmo. Talvez porque a fala mudou. Mas a energia permaneceu antiga. Talvez porque a pessoa pediu um caminho novo. Mas continuou andando como se estivesse presa ao velho destino. Existe uma frase silenciosa que muitas pessoas carregam sem perceber. Eu quero, mas não acredito. E essa frase é poderosa. Ela bloqueia. Ela confunde. Ela cria hesitação. Ela faz a pessoa ver oportunidade e duvidar. Faz receber ajuda e desconfiar. Faz chegar perto do que pediu e recuar. Porque, no fundo, ela não está sustentando o desejo. Está sustentando o medo de que ele não aconteça. Por isso, desejar do jeito certo não é apenas imaginar algo bonito. É alinhar 4 coisas: clareza, imagem, emoção, ação. A primeira é clareza. Você sabe exatamente o que quer? Não de forma vaga. Não como quem diz: quero melhorar de vida. Isso é amplo demais. A mente precisa de direção. O universo precisa de uma emissão clara. Quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E quando qualquer coisa serve, a energia se espalha sem força.
Clareza é dizer: é isso. É esse caminho. É essa mudança. É essa vida que eu estou construindo. Quanto mais claro o desejo, mais concentrada fica a energia. A segunda é a imagem. Você consegue se ver vivendo aquilo? Consegue imaginar a cena? Consegue sentir o ambiente? Consegue perceber os detalhes? Porque a mente trabalha com imagens. Antes de algo existir fora, muitas vezes precisa nascer dentro. Uma pessoa que deseja, mas não consegue se ver recebendo, ainda está separada do próprio desejo. Ela pede, mas não se reconhece vivendo aquilo. E se você não consegue se ver naquela realidade, talvez ainda exista uma crença dizendo: isso não pertence a mim. A imagem interna é importante porque ela começa a ensinar a mente a aceitar uma nova possibilidade. Primeiro a mente estranha. Depois ela considera. Depois ela começa a procurar caminhos. A terceira é a emoção. Você sente aquilo como possível? Não como fantasia distante. Não como sonho bonito que só existe por alguns segundos. Mas como uma possibilidade real. A emoção é o que dá vida ao pensamento. Um pensamento sem emoção passa rápido. Um pensamento com emoção fica. Marca. Repete. Cria presença. É por isso que a dúvida também é poderosa. Porque a dúvida tem emoção. O medo tem emoção. A escassez tem emoção. A raiva tem emoção. A reclamação tem emoção. E tudo aquilo que você sente com força começa a ocupar espaço dentro de você. Então a pergunta é: qual emoção está sustentando o seu pedido? É confiança? Ou desespero? É gratidão? Ou cobrança? É certeza? Ou medo? Você pode enganar as pessoas com palavras. Mas não engana aquilo que vibra dentro de você. A quarta é a ação. E aqui muita gente se perde. Manifestar não é ficar parado esperando o céu resolver tudo. O caminho pode aparecer como uma pessoa, uma conversa, uma ideia, uma oportunidade pequena, uma porta que parecia comum, um convite, um encontro, uma chance que exige coragem. E quando isso acontece, a pessoa precisa agir. Porque o universo pode abrir um caminho, mas quem anda é você. O pensamento concentrado não substitui a ação. Ele prepara a mente para reconhecer a oportunidade quando ela surge. Ele muda a postura. Ele muda a coragem. Ele muda a forma como você se apresenta ao mundo. E às vezes, aquilo que você pediu chega disfarçado de responsabilidade. Chega como trabalho. Chega como decisão. Chega como um passo difícil. Chega como uma conversa que você precisa ter. Chega como uma mudança que você estava evitando. Por isso, não confunda manifestação com passividade. A mente alinhada não fica dormindo. Ela observa. Ela se prepara. Ela age quando o caminho aparece. Agora pense em uma pessoa que deseja algo como quem precisa respirar. Imagine alguém com a cabeça debaixo d'água. Nesse momento, essa pessoa não quer respirar mais ou menos. Ela não está distraída. Ela não está pensando na opinião dos outros. Ela não está duvidando se respirar é importante. Todo o corpo sabe. Toda a mente sabe. Toda a energia aponta para uma única direção. Ar. Esse é o nível de concentração que muitos desejos não têm. Muita gente diz que quer mudar de vida, mas continua mais concentrada no problema do que na solução. Diz que quer prosperar, mas passa o dia alimentando medo, comparação e reclamação. Diz que quer paz, mas entrega a mente para a briga, fofoca e conflito. Diz que quer abundância, mas conversa com a vida como se a falta fosse a única verdade. E então a realidade continua refletindo o mesmo estado interno. Não como punição, mas como continuidade. Porque aquilo que você sustenta por dentro começa a organizar o modo como você vive por fora. Você não atrai apenas o que deseja em um momento de emoção. Você atrai o que alimenta todos os dias. Você atrai o que acredita quando ninguém está vendo. Você atrai o que repete quando está cansada. Você atrai o que espera quando o caminho ainda não apareceu. E, principalmente, você se move de acordo com aquilo que aceita como verdade. Se você acredita que nada dá certo, sua atenção começa a procurar provas disso. Se você acredita que não merece, pode afastar até aquilo que se aproxima. Se você acredita que toda oportunidade vai falhar, talvez nem perceba quando uma aparece. Mas quando uma pessoa muda a forma de pensar,
Ela muda também o que consegue enxergar. Ela começa a notar portas. Começa a ouvir melhor. Começa a se posicionar diferente. Começa a falar diferente. Começa a escolher diferente. E o mundo começa a parecer outro. Talvez porque o mundo mudou. Talvez porque ela mudou primeiro. E quando ela muda por dentro, ela para de agir como alguém condenado à mesma história. Ela começa a agir como alguém disponível para uma nova realidade. É por isso que abrir a mente não é apenas acreditar em coisas bonitas. Abrir a mente é deixar de defender a própria limitação. É parar de repetir: eu sou assim mesmo. Minha vida sempre foi assim. Na minha família ninguém consegue. Isso não é para mim. Eu não tenho sorte. Essas frases parecem simples. Mas elas são comandos. Elas ensinam a mente a permanecer no mesmo lugar. E depois a pessoa chama de destino aquilo que foi repetição. Se você quer uma realidade nova, precisa observar as frases que você alimenta. Precisa observar o que você fala sobre si. O que você fala sobre dinheiro. O que você fala sobre amor. O que você fala sobre Deus. O que você fala sobre o futuro. O que você fala sobre a vida. Porque cada palavra repetida com emoção começa a criar uma identidade. E uma identidade cria comportamento. E comportamento repetido cria resultado. Não se trata de fingir que problemas não existem. Não se trata de negar dor. Não se trata de dizer que tudo é fácil. Nada disso. A vida tem obstáculos. Existem condições difíceis. Existem feridas. Existem histórias pesadas. Existem marcas da infância, da família, do medo e da falta. Mas existe uma diferença entre reconhecer a dor e morar dentro dela para sempre. Existe uma diferença entre ter passado por algo difícil e usar isso como prova de que nada pode melhorar. A mente pode ter sido programada por medo, por abandono, por críticas, por escassez, por pessoas que também não sabiam acreditar. Mas uma programação pode ser observada. E aquilo que pode ser observado, pode começar a ser transformado. Talvez não em um dia. Talvez não com uma frase. Mas com repetição. Com consciência. Com escolha. Com prática. Com uma nova forma de se posicionar diante da vida. É por isso que o desejo verdadeiro não é apenas pedir ao universo. É também se tornar alguém capaz de receber. Porque, às vezes, a oportunidade aparece. Mas a pessoa não se sente digna. O amor aparece. Mas a pessoa desconfia. O dinheiro chega. Mas a pessoa se sabota. A porta abre. Mas a pessoa tem medo de atravessar. Então talvez a pergunta não seja apenas: por que o universo não me entrega? Talvez a pergunta seja: que parte de mim ainda não acredita que pode receber? Essa pergunta muda tudo. Porque ela tira a pessoa da posição de espera e coloca na posição de despertar. O reino de Deus não precisa ser visto apenas como algo distante. Existe uma presença dentro de você. Uma consciência. Uma força. Uma parte silenciosa que sabe quando você está mentindo para si mesma. Sabe quando você pede uma coisa, mas sustenta outra. Sabe quando você sorri por fora, mas vibra medo por dentro. Sabe quando você diz que quer mudar, mas continua protegendo o velho padrão. Talvez Deus esteja mais perto do que ensinaram. Talvez o universo não esteja apenas acima. Talvez essa força também esteja dentro, ouvindo até aquilo que você não tem coragem de dizer. Por isso, antes de pedir algo, observe. O que eu realmente sustento? Eu sustento fé. Ou sustento desespero. Eu sustento abundância. Ou sustento falta. Eu sustento possibilidade. Ou sustento condenação. Eu sustento gratidão. Ou sustento reclamação. Eu sustento vida nova. Ou continuo repetindo a velha história. Essa observação é o começo da mudança. Porque ninguém transforma aquilo que não percebe. E ninguém manifesta uma realidade nova sustentando todos os dias a energia da antiga. O universo pode até responder. Mas você precisa estar alinhada para reconhecer a resposta. Às vezes, a resposta vem como sinal. Às vezes, vem como pessoa. Vem como ideia. Como perda. Como desconforto. Às vezes, vem como uma porta que fecha para empurrar você para outra. E se a mente está presa apenas ao medo, ela não reconhece. Mas quando a mente está aberta, concentrada e presente,
Ela percebe. Ela sente. Ela age. E o caminho começa a se formar. Não porque tudo ficou fácil, mas porque agora existe direção. Existe energia. Existe fé. Existe movimento. Existe coerência. E coerência é poderosa. Quando o que você pensa, sente, fala e faz começa a apontar para o mesmo lugar, a vida deixa de receber comandos misturados. Você para de pedir uma coisa e alimentar outra. Para de desejar futuro novo e repetir passado antigo. Para de chamar de impossível aquilo que sua mente ainda não aprendeu a aceitar. E então, pouco a pouco, algo muda. Primeiro dentro. Depois fora. Primeiro na percepção. Depois nas escolhas. Primeiro na energia. Depois nos caminhos. É assim que a realidade começa a responder. Não ao desejo fraco. Não à frase vazia. Não à repetição sem alma. Mas aquilo que você sustenta com verdade. Então, se existe algo que você deseja, observe se você está apenas pedindo, ou se está se tornando compatível com aquilo. Observe se você está apenas falando, ou se está acreditando. Observe se você está apenas esperando, ou se está se movendo. Observe se você está apenas sonhando, ou se está sustentando. Porque você não atrai apenas o que quer. Você atrai o que sustenta. E quando a mente sustenta com clareza, quando a emoção acompanha, quando a fé permanece, e quando a ação responde, o invisível começa a procurar caminhos para se tornar visível. Bem-vindo ao instinto sutil. Os sinais invisíveis entre a mente, a energia e a realidade.